Fica a dica. Mas a gente Enfim. segue por aqui, O... né, trazendo também ai. informações relevantes para os nossos ouvintes. E no início hoje da programação, a gente trouxe um alerta, né? Nós temos muitos ouvintes que nos ouvem enquanto estão aí no trajeto para o trabalho, né, para casa, enfim, para as rotinas do dia a dia. E a INDEC, que é a empresa que gerencia o trânsito aqui na cidade de Campinas, apresentou nessa quinta-feira um relatório anual de acidentes no trânsito. Só no ano passado, 159 pessoas perderam a vida no trânsito na cidade, e a grande maioria de homens. Dados recentes indicam que a grande maioria das vítimas fatais no trânsito de Campinas é composta por homens. Segundo um levantamento divulgado pela INDEC, em 2023, 83% das pessoas que perderam a vida nas rodovias e no perímetro urbano da cidade eram do sexo masculino, enquanto apenas 17% eram mulheres. O levantamento também destaca que a maioria das vítimas fatais eram motociclistas, representando 63% do total. Além disso, 38% dos mortos tinham entre 18 e 29 anos de idade. Essas informações foram apresentadas durante um evento promovido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, com o objetivo de alertar os motoristas sobre a importância da conscientização no trânsito, como destacou o presidente da autarquia, Vinícius Riveretti. Na verdade, no ano de 2022, comparado ao ano de 2023, né, que o objetivo hoje é mostrar isso para a sociedade, o relatório de 2023, nós tivemos um aumento aí, né, tanto nas rodovias quanto aí no trecho urbano. E nós temos feito aí diversas ações, como já fizemos aí nos outros anos. O importante é sempre dar continuidade às campanhas educativas. No caso dos idosos, a situação é preocupante. 62% das vítimas fatais eram pedestres, mostrando a vulnerabilidade desse grupo nas ruas da cidade. De Campinas, Lucas Neri. Este é apenas um recorte, né, do levantamento, que é bem detalhado, e a gente convidou mais uma vez para nos ajudar a analisar esses dados e trazer um pouco mais de consciência para os nossos ouvintes, o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Sandra, Tiago, pessoal do estúdio, a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom dia. Paulo, a gente já comentou outras vezes em relação a dados também do InfoSiga, além da própria INDEC, em relação à conduta dos motoristas, pilotos, enfim, dos homens no trânsito, né? Eu queria que você analisasse junto com a gente até pelo indicativo em relação a serem as maiores vítimas no trânsito aqui da cidade. Olha, em primeiro lugar, Sandra, eu queria parabenizar a INDEC pelo padrão de investigação que eles têm feito com relação à sinistralidade. São poucas cidades no Brasil que têm esse nível de informação, que é muito importante para a gente ter um diagnóstico adequado da situação e desenvolver as políticas públicas necessárias e mais prioritárias. Então, acho que é um primeiro ponto que a gente destaca do relatório. A incidência das vítimas masculinas, dos jovens, isso é um padrão que a gente tem observado já há algum tempo, né, e não só na cidade de Campinas, isso é um padrão do Brasil, né, homens, jovens, motociclistas, né, perdendo a vida aí nas ruas, mas alguns pontos têm chamado mais atenção no relatório. Então, se a gente comparar ali o detalhamento das condutas de risco que foram trazidas pelo relatório, e o relatório faz uma diferenciação importante entre as rodovias que cruzam Campinas e a área urbana de Campinas, um fator que chamou muita atenção, no caso das rodovias, é a indicação de comportamentos inadequados de pedestres. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente falou muito, né, nas outras vezes que a gente conversou, sobre responsabilidade compartilhada. E quando a gente olha um fator de risco, né, comportamento inadequado do pedestre, a gente precisa refletir um pouquinho. A gente isso foi identificado na situação de rodovias, e o que a gente percebe é que talvez não exista uma infraestrutura adequada para a travessia de pedestre, né? Você tem ali a Santos Dumont, por exemplo, né, que liga ali Campinas a Indaiatuba, tem um trecho urbano que ela cruza alguns bairros e que você não vê, por exemplo, uma oferta significativa de passarelas. Então, eu queria usar esse primeiro indicador para chamar a atenção de que toda vez que a gente joga a responsabilidade para cima do pedestre, do motorista,
a gente acaba isentando de forma errada a responsabilidade dos gestores, a responsabilidade dos outros atores que compõem o trânsito. Então, um primeiro fato que chama atenção, e respondendo a sua pergunta sobre a incidência dos homens, do sexo masculino, isso vem, né, a gente estava discutindo isso ontem, inclusive num painel lá em Brasília. O carro, quando ele foi introduzido como um objeto mais acessível, vamos dizer assim, ele foi trazido pela indústria automotiva como um objeto de status, né, um objeto que diferencia. E naquela época, né, há décadas atrás, o mundo era muito mais machista do que é hoje. Então, toda a propaganda era direcionada para o público masculino. E você vê que, historicamente, tanto nas propagandas antigas quanto nas publicidades novas, sempre a velocidade, sempre a liberdade, aquela coisa aventureira, é colocada como um atributo, né, dos veículos automotores. Diferente da percepção que as mulheres têm com relação ao veículo. As mulheres entraram nesse processo de forma mais recente. Então, para a mulher, e essa avaliação que a gente faz, para as mulheres, o carro é muito mais uma ferramenta de uso dia a dia, que ela usa para se deslocar, do que um objeto de desejo, como é para os homens. E, nesse sentido, o homem acaba usando isso de forma inadequada, e aí me dá um gancho para uma segunda percepção que chamou muita atenção no relatório, o álcool e a velocidade, tanto na rodovia quanto na área urbana, sendo os principais fatores de risco aí desse cenário triste que a cidade de Campinas e o Brasil todo está vivendo. E aí a gente sabe que tem, né, previsto em leis as punições, inclusive, tanto para excesso de velocidade quanto para o uso da bebida alcoólica, né? O que mais precisa, né, além das campanhas de conscientização, para que essa educação no trânsito ela realmente aconteça e as pessoas, né, acabem respeitando as regras previstas? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco, Sandra, e a gente tem tentado fazer isso no Observatório, mudar um pouco o pensamento dos líderes. E o que eu quero dizer com isso? A gente, ao longo do tempo, tem mandado recados ruins para a sociedade quando a gente fala de segurança no trânsito. Então, se a gente olhar, por exemplo, a curva dos gráficos de mortes no trânsito e observar, por exemplo, quando a lei seca foi instituída, a gente teve uma queda considerável no número de óbitos no trânsito a partir da instituição da lei seca. Mas só que ao longo do tempo, essa sensação de impunidade foi voltando a crescer, porque a gente teve alterações no Código de Trânsito que tornaram a lei de trânsito mais permissiva. Então, por exemplo, ampliou-se a quantidade de pontuação na carteira, né, para suspensão do direito de dirigir, dificultou-se a fiscalização eletrônica de velocidade. Então, tem uma série de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e que foram passando para a sociedade essa sensação de impunidade. Mais recentemente, a gente teve uma decisão que a gente ficou muito triste, do Superior Tribunal de Justiça, que avaliou um sinistro que aconteceu numa rodovia do Paraná, onde um condutor alcoolizado atropelou na contramão do acostamento um grupo de ciclistas, matou algum deles, assassinou algum desses ciclistas, e ele estava embriagado. E o magistrado entendeu que o simples fato desse condutor estar embriagado não se configura dolo eventual, ou seja, ele não teve, mesmo assumindo o risco de matar outras pessoas, não teve essa intenção. E isso gera um abrandamento da pena. Então, o recado que o legislativo, que o judiciário, que o próprio poder executivo, que é responsável muitas vezes por fazer essas blitz de lei seca, por implementar a gestão da velocidade, redução dos limites de velocidade nas áreas urbanas, todo esse processo, todo esse recado, toda essa postura está passando para a sociedade uma sensação de impunidade. E aí não tem campanha educativa, não tem fiscalização, não tem engenharia que dê conta dessa sensação, porque o ser humano é uma característica do ser humano. Então, acho que para a gente começar a reverter esse quadro, a gente precisa pegar no pé, puxar a orelha, chamar a atenção dos nossos líderes para que eles comecem a realmente, primeiro, dar o exemplo e, segundo, fazer o enfrentamento que precisa ser feito, porque o número de vítimas está crescendo e a gente é um fenômeno que tem observado já desde 2020 para 2021.
Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Agradeço mais uma vez por compartilhar um pouco desse conhecimento, trazendo essa análise também sobre os dados divulgados pela INDEC. Muito obrigado aí pela oportunidade, ficamos à disposição e sempre levando esse recado de que o nosso comportamento tem a capacidade de produzir esses resultados, sejam eles positivos ou negativos, então cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para melhorar o trânsito em Campinas, no Brasil, em todo lugar. Obrigada, Paulo. Até a próxima. Obrigado. CBN